Você já ouviu alguém dizer que o diabo não passa de uma invenção para assustar as pessoas? Ou que o inferno é coisa do passado? Parece uma ideia inofensiva, certo? Mas o que você talvez não saiba é que essa descrença pode ser uma das estratégias mais perigosas do inimigo. Imagine estar no meio de uma batalha, mas não perceber que está sendo atacado. E se eu te dissesse que o diabo pode estar mais perto do que você imagina, se escondendo nas pequenas coisas do dia a dia? Como podemos nos proteger de algo que nem acreditamos que existe? Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar como o inimigo age de maneira sutil e como você pode se blindar espiritualmente contra os ataques que talvez você nem perceba. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo algo como o diabo não passa de uma invenção para assustar as pessoas, ou isso de inferno é coisa do passado, ninguém mais acredita nisso? Parece uma ideia inofensiva, não é? Mas é justamente essa descrença que torna o inimigo ainda mais perigoso. Como podemos nos proteger de algo que acreditamos que não existe? A dúvida sobre a existência do diabo é uma das estratégias mais sutis e eficazes que ele usa. Quando alguém acha que o diabo é apenas uma lenda, automaticamente deixa de perceber os ataques espirituais. É como estar no meio de uma guerra, mas acreditar que o inimigo está em outro lugar. O que acontece? Você fica completamente vulnerável. E isso é exatamente o que o diabo quer, que baixemos a guarda. Pensa bem, se você estivesse doente, mas acreditasse que a doença não existe, você procuraria um médico? Claro que não. Da mesma forma, quando alguém não acredita na existência do diabo, essa pessoa não vai procurar proteção espiritual, não vai orar, nem vigiar. E o inimigo atua livremente, influenciando escolhas, criando caos, ou muitas vezes, explorando as fraquezas dessa pessoa para destruí-la. Vivemos em uma era em que tudo precisa de uma explicação lógica ou científica. Por um lado, isso ajuda no avanço do conhecimento, mas por outro, afasta as pessoas das questões espirituais. Já ouviu alguém dizer que o inferno é aqui na Terra? Ou que o diabo é só uma invenção para controlar as massas no passado? Mas será que isso faz sentido, realmente? Pensa na quantidade de maldade que vemos no mundo: guerras, violência gratuita, traições, desonestidade. A Bíblia nos ensina que o diabo é o pai da mentira em João 8,44 e que ele anda ao nosso redor como um leão, procurando a quem devorar. Pedro 5,8. Ele é astuto, sabe onde atacar e como se infiltrar nas nossas fraquezas. E o mais perigoso é que ele não aparece de maneira óbvia. Não se apresenta com chifres e tridente, dizendo: "Oi, sou o diabo, e estou aqui para destruir sua vida." Não, ele se camufla. Ele trabalha nas pequenas coisas do dia a dia. Na dúvida, na inveja, na divisão. Ele atua nas fofocas, nas brigas familiares e até nos momentos em que estamos mais vulneráveis, sem perceber. Lembra da serpente no jardim do Éden? Ela não chegou a Eva com ameaças ou com um discurso de terror. Pelo contrário, foi com um papo aparentemente inocente, cheio de lógica. Será que Deus disse mesmo isso? Isso não vai acontecer com você. E o que aconteceu? A dúvida fez com que ela tomasse uma decisão errada. Hoje, o inimigo usa as mesmas táticas, mas adaptadas ao nosso tempo. Ele pode plantar pensamentos como: será que Deus realmente existe? Se ele existe, por que tanta coisa ruim acontece no mundo? Esses pensamentos crescem, afastam as pessoas da fé e as tornam vulneráveis aos ataques espirituais. Por isso, precisamos estar atentos e vigilantes. Não é suficiente acreditar que o diabo existe. Precisamos estar cientes de que ele está agindo, tentando nos desviar da verdade. Mas aqui vai algo importante. Não precisamos viver com medo, nem obcecados com a ideia de que o diabo está em todo lugar. A chave é o discernimento espiritual. Perceber que estamos em uma batalha espiritual e buscar forças em Deus para resistir. Algo curioso é que quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo tenta te afastar. Já reparou que, quando você decide se dedicar mais a Deus, surgem problemas inesperados, discussões, desânimo? Não é coincidência. O diabo quer te desviar e usar essas situações para enfraquecer sua fé. Mas a resposta para isso é simples e poderosa: fé, oração e conhecimento da palavra. Quando você conhece as Escrituras e entende as estratégias do inimigo, fica muito mais difícil de ser enganado. E lembre-se, o diabo pode ser astuto, mas ele não é mais forte que Deus. Ele só pode agir até onde Deus permite. E temos a promessa de que, quando resistimos ao diabo, ele foge de nós. Tiago 4,7. Então, não subestime o inimigo, mas também não o superestime.
Mantenha-se firme na fé e busque sempre discernimento para identificar suas estratégias e se proteger delas. A chave é estar espiritualmente alerta, mas com a confiança de que Deus já venceu a batalha por nós. E você, já percebeu alguma situação em que o inimigo tentou agir de forma sutil, mas Deus te deu discernimento para perceber? Compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode ajudar outras pessoas a estarem mais preparadas também. Às vezes, o que parece ser um comentário despretensioso, como uma fofoca, pode ser uma semente de divisão. Da mesma forma, uma simples briga no casamento pode esconder um ataque espiritual tentando destruir o que Deus uniu. O discernimento é essencial para enxergar além das aparências. Outro aspecto importante é prestar atenção nas pequenas coisas, pois as ciladas do inimigo muitas vezes começam de maneira quase imperceptível. Uma palavra mal colocada, um pensamento negativo que cresce ou uma atitude de impaciência que, se alimentada, pode se transformar em algo muito maior. A Bíblia nos ensina que tudo que vem de Deus gera bons frutos, como paz, amor, bondade e alegria. Gálatas 5:22-23. Já as obras do inimigo resultam em confusão, raiva, brigas, inveja e divisão. Então, quando se deparar com uma situação difícil, pergunte-se: essa situação está trazendo paz ou divisão? Está unindo ou separando? Está edificando ou destruindo? Se a resposta for negativa, é hora de orar e buscar sabedoria em Deus. Às vezes, a melhor forma de vencer uma cilada é não reagir na carne. Por exemplo, ao ouvir uma fofoca, em vez de alimentar o assunto, escolha silenciar ou falar algo positivo. Quando sentir raiva em uma discussão, ao invés de se exaltar, ore por calma e sabedoria nas palavras. Jesus nos instruiu a vigiar e orar. Mateus 26:41, porque sabia que estar atento é essencial para não cair nas armadilhas do mal. Vigiar é estar consciente de nossos pensamentos, atitudes e reações, sem ser paranoico, mas espiritualmente desperto. Quando oramos, pedindo discernimento, Deus nos ajuda a enxergar além do que está na superfície. Por exemplo, se você estiver enfrentando desentendimentos em casa ou no trabalho, pode ser fácil achar que o problema é puramente humano. Mas, com discernimento, você pode perceber que é um ataque espiritual para roubar sua paz. Ao perceber isso, ore por proteção e sabedoria. Em situações como críticas e murmurações na igreja, por exemplo, é fácil se deixar levar pelas palavras, mas é preciso entender que não é apenas uma opinião, é uma estratégia espiritual. Em vez de se unir às críticas, ore pelo pastor, pela liderança e até por aqueles que estão murmurando. Dessa forma, podemos discernir e neutralizar as ciladas antes que elas cresçam. Para nos blindarmos espiritualmente, devemos vestir a armadura de Deus todos os dias. Efésios 6:10-18. A oração, a palavra de Deus, a fé e a salvação são nossas maiores armas. Quando estamos fortalecidos espiritualmente, as estratégias do inimigo não têm espaço em nossas vidas. Portanto, peça a Deus discernimento todos os dias. Nem tudo que parece normal é realmente normal. Nem toda fofoca é apenas um comentário, nem toda discussão é só sobre o que foi dito. Esteja atento, conecte-se com Deus e permita que Ele te guie. Com discernimento, você não só identifica as ciladas do inimigo, mas também as desarma, vivendo de forma mais alinhada com os planos de Deus. Nossa mente nunca para. Pensamos o tempo todo sobre o que aconteceu, o que está por vir, sobre problemas, medos, sonhos. Imagine que sua mente é como um campo de batalha. O inimigo sabe que, se conseguir plantar sementes negativas, já tem meio caminho andado para te enfraquecer. Ele trabalha de forma sutil, lançando pensamentos como quem planta sementes. Às vezes, você acorda se sentindo inútil, incapaz ou sem esperança. Esses pensamentos vêm do nada, como eu não sou bom o suficiente ou minha vida nunca vai melhorar. Eles não surgem por acaso, são flechas inflamadas lançadas pelo inimigo para nos desanimar. Além disso, ele também planta dúvidas sobre a palavra de Deus. Foi assim com Eva. Gênesis 3:1. O inimigo pode tentar te fazer questionar se Deus realmente vai te ajudar ou se ele se importa com você. Essas dúvidas, se alimentadas, podem nos afastar de Deus. O diabo também usa as circunstâncias para fortalecer os pensamentos negativos. Uma discussão no trabalho pode nos fazer acreditar que ninguém gosta de nós, e uma crítica pode nos fazer sentir inadequados. Ele nos prende em uma rede de mentiras, paralisando-nos. Mas há boas notícias. Deus nos deu ferramentas poderosas para vencer essa batalha. E tudo começa com o que alimentamos nossa mente. A Bíblia é como uma espada. Efésios 6:17. Quando preenchemos nossa mente com a verdade de Deus,
ela se torna nossa maior defesa contra as mentiras do inimigo. Quando ele diz, você é um fracasso, a palavra de Deus nos responde, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Se ele sussurrar, você está sozinho, a palavra nos lembra, eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Hebreus 13:5. Ler a Bíblia diariamente é uma forma de reprogramar a mente com a verdade divina. A oração é um canal direto com Deus, onde encontramos força, paz e clareza. Quando tiver pensamentos ruins, pare e ore, converse com Deus e peça ajuda. Lembre-se de que nem todo pensamento que aparece na sua mente é verdade. Quando um pensamento negativo surgir, pergunte-se, isso vem de Deus ou do inimigo? Se ele traz medo ou insegurança, provavelmente não é de Deus. Deus nos dá pensamentos de paz e esperança. Jeremias 29:11. Aprenda a substituir pensamentos ruins por bons. Se você pensa, eu nunca vou conseguir superar isso, diga a si mesmo, com Deus, sou mais que vencedor. Romanos 8:37. Além disso, preste atenção ao que você está alimentando sua mente. O conteúdo que você consome, as pessoas com quem anda e o ambiente em que está influenciam diretamente seus pensamentos. Se você se cerca de negatividade, sua mente se torna mais vulnerável aos ataques do inimigo. Por outro lado, quando você consome coisas que edificam, sua mente se fortalece. Quando o inimigo tentar te derrubar com pensamentos de dúvida, declare em voz alta, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. E lembre-se de que, com Deus, você é mais forte que qualquer ataque do inimigo. Ele está com você em cada batalha, especialmente naquelas que acontecem em sua mente. Em situações de conflito, lembre-se, a verdadeira luta não é contra a pessoa, mas contra as forças espirituais. Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos ofendem. Mateus 5:44. Orar por quem nos feriu é um ato poderoso que quebra o ciclo de maldade e abre espaço para Deus agir. E nunca se esqueça, o verdadeiro inimigo não é a pessoa, mas o inimigo espiritual por trás da situação. Seja luz em tempos de escuridão e confie que, com Deus, você pode transformar qualquer conflito em uma oportunidade de demonstrar o amor de Cristo. E aí, gostou do vídeo? Então deixa aquele like para ajudar o canal. E se você tem alguma opinião ou experiência sobre o que falamos, comenta aqui embaixo, quero muito saber o que você pensa. Não esquece de se inscrever também, assim você não perde nenhum vídeo novo. Valeu por assistir, e até a próxima.